amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é esse aqui, O Médico Jesus, de Dr. José Carlos de Luca. Eu acho que muitos já devem conhecer, porque não é um livro novo. É um livro que já tem mais ou menos uns 16 anos. Mas é aquele livro gostoso, sabe? Aquele livro que você pode deixar na sua cabeceira, que ele tem mensagens breves, né? Os capítulos são pequenos, mas de uma profundidade e de uma beleza muito grande. É aquele livro que a gente lê, relê e dá vontade de ler de novo. Então hoje eu peguei esse livro e o capítulo que veio para a gente estar conversando chama Dieta Mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Quem disse isso foi Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier. Então, o Dr. De Luca comenta o seguinte: as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Olha que interessante isso, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com aquela mensagem do Evangelho: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Quando Jesus nos alerta a importância da vigilância dos sentidos, né? E da vigilância do nosso pensamento. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida. E a resposta é bem mais do que a gente pode imaginar. Então, não raro, e principalmente quando a gente está passando por momentos assim mais difíceis, a gente abarca na nossa mente uma série de pensamentos que muitas vezes não são nossos. Então, se você está vivendo um momento de tristeza, de conflito, começa a brotar às vezes na nossa mente mais situações que você passou por, mais momentos de conflito e de tristeza, e de repente aquela tristezinha se torna uma tristeza que você não consegue mais gerenciar. Por quê? Porque aquela portinha que você abriu daquele momento de tristeza que você estava vivendo fez com que outros pensamentos intrusivos dominassem a sua mente e você abarcou tudo aquilo como sendo seu, e aqueles pensamentos reviveram outros momentos de tristeza, e de repente você se vê numa situação de tristeza profunda, porque você entrou numa outra faixa vibratória. Aquele primeiro pensamento, o pensamento primordial de tristeza na sua mente, fez com que a sua frequência caísse e você se visse numa vibração de tristeza, onde você foi abarcando tudo. E não raro, isso pode nos levar até num problema de depressão. Então, quando Jesus nos propõe a vigilância, o vigiar e orar, é para que a gente fique atento. Isso não é só no quesito tristeza, é em tudo. Porque as emoções influenciam o pensamento e os pensamentos influenciam as emoções. Estão intimamente ligados. E é importante que a gente comece a se observar.
Porque, por exemplo, quando eu estou com raiva de alguma coisa, meu coração acelera, eu começo a perceber alguns sintomas, vamos assim dizer, algumas mudanças no meu comportamento físico. Se eu não gosto de uma pessoa e eu sei que vou encontrá-la, aquela pessoa não é uma pessoa que me agrada a convivência, eu já começo a ter taquicardia, eu já começo às vezes a ficar meio inquieta. Isso tudo vai repercutir para as células, como diz aqui o Dr. De Luca, né? Que a gente não é só a comida que alimenta nossas células, mas os nossos pensamentos também, as nossas emoções. Tudo isso pode gerar equilíbrio ou desequilíbrio no nosso corpo físico. Então, grande parte dos problemas de saúde física são gerados onde? Será que é só através dos alimentos, de uma dieta não balanceada, que eu ganho problemas de, entre aspas, doenças físicas, de desequilíbrios físicos? Não, ele vem nos alertar que o nosso pensamento, a nossa mente, ela gera igual dano ao nosso organismo ou pode gerar saúde. Então vamos ver lá, mais adiante ele diz assim: os bons pensamentos geram sensações corporais, isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do pensamento. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça, sabe? Quando o pensamento gerar uma sensação boa, ótimo. Mas quando você percebe que determinados pensamentos te geram sensações desagradáveis no corpo, para analisar. E não alimentar pensamentos desequilibrantes. Esse é um grande desafio para a gente, no estágio que nós estamos como humanidade. Gerenciar pensamento, gerenciar emoção, perceber, não nos deixarmos levar por pensamentos que são nossos e principalmente por pensamentos intrusivos desequilibrantes. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Ou seja, se a doença se instalou no corpo físico, ela está ressoando, sinalizando, alerta, para que nós comecemos a observar o nosso comportamento, o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa atitude diante da vida. E se ela já se instalou, a confiança em Deus é o que nos move para vencer a doença. Se nós, como seres humanos, encaminhada, não desejamos mal para os nossos filhos, que dirá o nosso Pai? Se é permitido que a doença se instale pela nossa invigilância, a gente deve aproveitar esse momento para fazer uma autoanálise e observar onde é que a gente não está vigiando. Consciente disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Olha que interessante, né? Não raro a gente vai buscar uma atividade física quando a gente já encontrou um problema no físico, né?
busca um psicólogo quando percebe que a emoção está desalinhada. Então, muitas vezes, a doença o que é? Um sinalizador. Olha, você não está caminhando da forma adequada. E aí, quando a gente usa esse sinalizador para fazer uma mudança para melhor, a doença foi um estímulo, uma alavanca de progresso. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Muitas vezes a gente se lastima pelo meio copo vazio, né? Então se lastima porque o emprego não é aquele que eu queria, se lastima porque a família não é uma família de comercial de margarina, se lastima por tudo, mas esquece de usar uma coisa, uma força criadora que a gente tem e mentalizar o que a gente quer. Então, ao invés de eu me lastimar por aquilo que eu não tenho, vou focar minha energia naquilo que eu quero que tenha, que se materialize na minha vida. Vou projetar a minha energia e o meu pensamento criador, criando então o emprego dos sonhos, a casa que eu gostaria de ter, né? A harmonia que eu gostaria dentro da minha família. Então, quando eu faço isso, eu estou direcionando a minha força, a minha energia para uma coisa positiva. Aí ele vai dizendo aqui, ó. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde. Visualize-se com saúde. O Divaldo Pereira Franco, uma vez numa palestra, eu ouvi ele explicando, né, que Joana de Ângeles ensinou para ele a mentalização criativa, né? Então, quando você está com um problema, por exemplo, você tem um problema no fígado. Primeira coisa, senta, relaxa, inspira. Quando você se sentir bem tranquilo, faça uma prece e depois traga a sua atenção até o seu fígado. Visualize esse órgão todo iluminado. Converse com esse órgão. Diga para ele, olha, eu fui invigilante, né? Abarquei muita raiva, porque o fígado é o órgão, né, na medicina chinesa, onde tem a raiva, o desequilíbrio da raiva. Então, mantive muita raiva, judiei de você, comendo coisas que não deveria, né? Mas eu quero que você se recupere. Então você dirige toda a sua intenção de saúde para aquele órgão que está doente, conversando com ele. E aí você vai mentalmente regenerando esse órgão. Dessa forma, a gente consegue, da mesma maneira que os nossos pensamentos desequilibrados e as nossas atitudes desequilibradas adoecem o nosso corpo físico, nós podemos fazer o processo inverso com essa visualização, com essa energia que nós vamos focar para o órgão que está em desalinho, ao invés de ficar reclamando. Ao invés de ficar choramingando, de ficar com raiva porque está com determinado problema físico, vamos utilizar toda essa energia de forma equilibrada para regenerá-lo. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Lembra daquela passagem de Jesus que ele estava andando e tem a carcaça de um animal e todos os apóstolos começam a reclamar do odor que aquele animal estava exalando e Jesus se abaixa, olha para a carcaça e fala: que belos dentes tinha esse animal. Qual é o ensinamento? Foque na beleza, foque no positivo da situação. Então, se você está enfermo, não fique praguejando, reclamando. Busque a cura, busque o equilíbrio. Busque quem pode te auxiliar para que a saúde possa ser recuperada. Mas de nada também adianta você recuperar a saúde e manter o mesmo comportamento negativo, o mesmo comportamento desequilibrante. Por quê? Porque outra doença vai se instalar. Ou a própria pode voltar numa intensidade mais forte. Isso é castigo? Não, você está gerando o próprio desequilíbrio. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós geramos esse desequilíbrio através da nossa invigilância. A cura depende da maneira como se olha para a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de possibilidade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Às vezes, a doença se prolonga e às vezes a própria doença é a causa do desencarne da criatura. Mas o que ela aprendeu durante toda essa vivência? É isso que vai trazer luz para o seu espírito, é isso que vai trazer força e ânimo para que ela se predisponha a enfrentar os obstáculos. É a forma como a gente caminha. Tem um ditado, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir as palavras dele, mas diz assim, mais ou menos, que o importante não é o destino, mas a caminhada. Né? Muitas vezes, as pessoas, na ânsia de conhecer um determinado lugar, ficam tão ansiosas, né, durante uma viagem, que elas perdem todo o trajeto até chegar naquele lugar. E não raras vezes o trajeto todo que ela vai percorrer para chegar naquela cidade, naquele país, é mais belo do que o próprio lugar. Então, algumas vezes a doença é colocada no nosso caminho e é nesse aprendizado da doença que a gente aprende a dominar as emoções, a dominar os pensamentos, a fazer uma ressignificação da vida. Quantas pessoas, quando retornam de um coma, retornam, parece uma outra pessoa? Porque muitas vezes ela teve tempo para pensar, aquele espírito teve tempo para analisar como ele vinha conduzindo a sua vida até ali. E quantas coisas que a gente às vezes dá importância, que são tão pequenas e que geram tanto malefício para a gente e para os que estão ao nosso redor. Às vezes uma doença nos permite momentos de reflexões profundas, onde a gente transforma o modo de encarar as coisas, o modo de caminhar diante da vida. Muitas vezes a gente põe peso em situações que não têm peso.
Eu vou contar uma coisa que eu contava muito lá no Jeito, nas palestras de sábado, durante uma época da minha vida lá atrás. Eu lembro que quando meu filho estava no final da faculdade, ele tinha que trabalhar todo dia de branco. E aí, no estágio, né? E aí uma pessoa disse assim para mim, você vai ver, branco todo dia é um horror, porque onde você encosta suja, qualquer coisa, né? Então, é a roupa branca ainda para limpar. Então, eu criei na minha cabeça, né, o drama da roupa branca. Porque todo dia era uma calça, uma camiseta, um avental e não sei o quê, e tudo branco. E eu criei o drama que me foi passado da roupa branca. E um belo dia eu estou estendendo as roupas brancas no varal e eu olhei para o céu, aquele céu azul, sabe aquele dia que não tem uma nuvem no céu? Eu vi aquele céu azul e olhei para aquele varal todinho de roupa branca. Eu achei uma coisa tão linda, tão linda. E eu comecei a rir. Ri de mim e ri do que me foi passado, do drama da roupa branca, né? Não tinha peso nenhum, gente. Era tão bonito ver aquilo. Então, às vezes, a gente cria fantasmas na nossa vida e se desespera por situações que muitas vezes nem vão acontecer. E quando acontecem, o peso é muito menor do que a gente esperava. Então, a vigilância dos nossos pensamentos, aprender a olhar a beleza que a vida nos apresenta nas mais variadas situações. Aprender a ter paciência diante daquilo que a gente não pode mudar. E acreditar que tudo está certo. Que tudo que nos acontece, existe uma espiritualidade ali nos assessorando para que a gente tenha força e coragem para utilizar aquele momento da melhor maneira possível. E que cada tropeço e cada pedra que aparecer no nosso caminho sejam apenas degraus e alavancas para o nosso progresso. Então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês, né? Quem não conhece esse livro, eu convido a conhecer. São pérolas, pequenas pérolas. E agora quem quiser, né, e puder fazer uma vibração, eu convido a cerrar os olhos por alguns instantes. E vamos respirando profundamente. Relaxando o nosso corpo físico. Deixando de lado tudo aquilo que nos aflige, nos preocupa. Vamos mentalizando a figura de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que está sempre ao nosso lado, nos orientando. E assim, tranquilos, vamos envolvendo todo o nosso planeta numa luz dourada, desejando de todo o coração que a paz se instaure em todo o planeta Terra. Vamos agora
mentalizar o nosso país, o nosso Brasil, pedindo a espiritualidade amiga que auxilie os nossos governantes para que as decisões mais acertadas para o nosso crescimento sejam tomadas. E agora vamos levar o nosso pensamento até os nossos lares, pedindo a espiritualidade amiga que adentre os nossos lares, que vá limpando, energizando cada canto, cada cômodo do nosso lar, trazendo paz, trazendo equilíbrio, serenidade. Que a espiritualidade possa magnetizar a água que vai ser consumida, os nossos alimentos, que possa abençoar a nossa família, os nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos.